Bem, nós vamos conversar agora com o médico hematologista João Saraiva. Vamos conhecer detalhes, inclusive, sobre transplante de medula que tem acontecido em Belém. Doutor João, é um prazer poder falar com você nesse momento, tudo bem? Boa noite, Mauro. Prazer enorme falar com você, com toda a sua audiência. Sabe que você leva a palavra aí para o nosso Pará. Fique à vontade, vamos bater esse papo. João, eu tenho notado que Brasil afora tem sido desmontado os serviços de oncologia, né? Principalmente para quem depende do SUS. Isso. Na realidade, Mauro, isso é um problema que está se tornando cada vez mais pujante. A gente sabe que a necessidade de terapia oncológica só tende a crescer conforme a nossa população vai envelhecendo. Então, tem algumas estatísticas que colocam que até 2040, 2050, as causas de internação, cirurgias, óbito por doenças oncológicas podem beirar ali os 40%. E hoje a gente tem dois cenários no Brasil, né? São dois Brasis totalmente distintos quando a gente fala de cuidado em oncologia. Um é o cuidado que a gente tem no serviço privado. No serviço privado, a gente consegue hoje ter acesso a diversas linhas de droga, diversos esquemas de quimioterapia e que consegue Quimioterapia realmente. oral em casa, né? Perfeito. Isso você tocou num ponto muito importante. Inclusive, muitos dos novos quimioterápicos já deixaram de ser aqueles clássicos quimioterápicos na veia, que caíam o cabelo do paciente, que a gente tem aquela imagem do paciente vomitando, com náusea, enfim, bem afetado pela quimioterapia, e passaram muitos a serem orais. Conforme as novas tecnologias vão sendo incorporadas, a gente sabe que o setor privado ele tem muito mais agilidade para fazer essa incorporação o mais breve possível, até porque os pacientes e as associações de pacientes cobram isso. Só que esse é o problema, Mauro, porque esse é um Brasil restrito a 20, 25% daquelas pessoas que têm plano de saúde. Às vezes, quando a gente precisa furar a bolha para entender que no Brasil, praticamente 80% das pessoas, bota aí 80% de 220 milhões, não dispõem De de plano de plano de saúde. saúde e dependem diretamente do Sistema Único de Saúde. É claro, a gente precisa fazer uma menção que, até onde se pode, o Sistema Único de Saúde busca realmente fazer certo esforço para tratar desses pacientes. É um Só serviço que, muito elogiado por vocês médicos e pela população, né? perfeito, a gente viu muito isso agora com a Covid, né? Mas cada vez mais a gente vem percebendo uma defasagem desses em relação ao tratamento oncológico no SUS. Então a gente dispõe hoje, só para ter uma ideia, no Pará, nesse estado de dimensões continentais, a gente tem basicamente Belém, com o polo, com o Hospital Filóiola, com algumas doenças tratadas no Barros Barreto, e o regional de Santarém, que consegue dar certo suporte. Então, ainda assim, todos, todos os demais interiores ainda precisam vir a Belém. É claro que existe um projeto para em Castanhal a gente conseguir ter um acesso em breve, mas na minha visão e na visão dos colegas oncologistas, não só em termos de pessoais, de convicções, em termos numéricos, esse serviço ainda são insuficientes. Como é que foi o transplante de medula? Você participou do primeiro transplante de medula aqui em Belém. Já estamos devidamente equipados? Poderemos considerar como isso página virada, tecnologicamente falando? Isso foi um avanço bastante importante que trouxe muita alegria para todos aqueles que participaram. Realmente, nós reativamos o centro de transplante de medula óssea do Hospital HSM, aqui em Belém, e essa é a ponta do iceberg. Eu costumo brincar porque foram 3 anos de trabalho, 3 ou mais anos de trabalho, fora o que antes foi gastado de esforço para equipar o ambiente. Então, hoje nós temos 10 leitos individuais, 10 apartamentos, todos, Mauro, com filtro EPA, é um filtro capaz de filtrar até 99% das partículas.
todos com pressão positiva, que aumenta ainda mais a segurança contra a infecção. Então, todo esse processo foi realizado, até que no dia 17 de junho desse ano nós conseguimos realmente realizar o primeiro. Vale a pena mencionar que também nós tivemos o apoio do Instituto de Assistência ao Servidor do Estado do Pará. Esse paciente era servidor público, servidor do IASEP, tinha o IASEP como seu plano de saúde, e esse paciente foi muito bem tratado. E nós conseguimos, com toda a tecnologia, um esforço tanto em relação à mão de obra qualificada, quanto nós trouxemos gente do Einstein, Mauro, para fazer treinamento, nós realmente nos empenhamos bastante para equipar e iniciar esse processo. E então, desde esse primeiro, nós já caminhamos hoje em 2 meses, aí hoje completa exatamente 2 meses desde o primeiro transplante, nós estamos indo para o quinto já, que quando a gente fala em transplante é realmente um número bem significativo, já que a gente deixa os pacientes internados às vezes 3, 4 semanas, porque é um processo bem delicado. Então, Belém entrou no mapa do transplante de medula óssea. Com certeza. Não, nós fomos não só o primeiro de Belém, foram da região norte. A região norte ainda não dispõe de transplante de medula óssea, não dispunha até que nós iniciamos aqui em Belém. João, você é hematologista, você é titular de uma empresa privada que cuida de sangue. Por que falta tanto sangue? É uma questão cultural brasileira que sempre a gente está ouvindo falar que, olha, está baixo o estoque no Hemopa, ou então tem que, para repor o sangue que alguém usou no hospital privado, tem que conseguir doadores ali e assim acolá. Por que falta sempre? É uma excelente pergunta. Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela estipula que até 3% da população geral deveria ser doadora de sangue regular para que os estoques dos bancos de sangue estivessem sempre totalmente supridos. Entretanto, a gente sabe que no Brasil esse número fica em torno de 1,6 a 1,8%. Então, o nosso É a número metade da necessidade. perfeito. Então, e grande parte desses doadores são os chamados doadores de reposição, que é exatamente isso que você colocou. É um parente, A gente recebe na internet, né? O fulano está hospitalizado, está precisando de sangue, tem que fazer reposição. exato. Então, é um parente, é um colega que interna, e aí você vai lá e doa, mas você ainda não tem aquele hábito. Não No tem o caso, hábito, não tem a cultura. exato. No caso, os homens eles poderiam doar até 4 vezes por ano, com intervalo mínimo de 2 meses, enquanto as mulheres recomenda-se 3 vezes ao ano, com intervalo mínimo de 3 meses. Mas ainda assim, o número desses doadores voluntários de repetição, que são os que a gente considera dizer os melhores doadores, que é aquele que você pode contar, não chega nem a 20%. Porque Então, a doação remunerada acabou totalmente, né? acabou, Mauro. Desde, se eu não me engano, 1980, com a Lei do Sangue, a lei que realmente teve por objetivo melhorar a qualidade dos serviços de hemoterapia, de bancos de sangue, a remuneração e qualquer tipo de agrado, está previsto em portaria que toda doação do sangue deve ser voluntária e altruísta. Então, até mesmo aquilo que antigamente costumava se dar, como camisetas, como enfim, qualquer tipo de benefício, às vezes, pode ser interpretado pela lei como ilegal. Então, isso ficou bem restrito e realmente, ainda que no começo tenha gerado uma desconfiança, a gente recebe muitos questionamentos. Ah, por que nos Estados Unidos pode remunerar, no Brasil não pode? A gente percebeu que desde que esse marco ocorreu, e lógico, a tecnologia para a detecção de doenças também avançou, o nosso processo de doação, de transfusão de sangue, tornou-se muito mais seguro. Então, hoje, a chance da pessoa que recebe um sangue ser infectada por uma doença, que é o que todo mundo tem mais receio, né? Uma hepatite B, hepatite C, HIV, é bem, bem remoto. Então, é claro que, eventualmente, ainda O existe esse... doador recebe esse benefício dos exames, né? Ah, não, isso aí com certeza. Todo doador ele vai receber em sua casa ou recebe pelo site
uma sorologia completa, hepatite B, C, HIV, sífilis, Chagas, enfim, uma série de doenças, mas a gente sempre coloca. A gente não quer buscar o doador que só quer fazer o exame. Pelo contrário, porque normalmente a gente fica com mais receio de um comportamento de risco desse doador. Então, esse é um Nós benefício. ainda temos muitas áreas de alto risco aqui na Amazônia, né? Com certeza. Então, você sabe que quando uma pessoa sai daqui da região, vai doar sangue, como É. aconteceu comigo na ProSangue em São Paulo, por exemplo, normalmente eles não aceitam ou você tem que fazer um teste de malária antes. Então, a nossa E região que é eles chamada não fazem, né? No banco de sangue, eles não fazem de malária. Exato, eles não têm a Aqui rotina. vocês fazem? Malária em geral não. Malária em geral não, justamente por já ser zona endêmica. Quando você não está em zona endêmica, aí sim se pesquisa. Então, aqui normalmente é a hepatite B, C, HIV, sífilis, doença de Chagas e HTLV, que é um outro tipo de vírus. E nada ainda da varíola do macaco, né? Não, ainda não. Espero que nem que realmente nem a gente não Mas os tenha primeiros casos já começaram a aparecer. João, eu já. queria que você explicasse para o nosso telespectador, que muita gente confunde. O Hemopa é um órgão do Estado e que fornece sangue para os hospitais públicos, né? O EB, que é sua empresa, fornece sangue para os hospitais privados. Perfeito. Esse sangue é fornecido depois de processado, depois de separado, não é isso? Perfeito. Então, vamos entrar nesse assunto. Em geral, existem diversos mecanismos de você obter sangue, né? Vou dar o exemplo da nossa região, vou dar o exemplo daqui de Belém, como é que funciona do Pará. Então, aqui, os, os hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, tendem a utilizar sangue do Hemopa, que é um componente do Estado. Já os bancos de sangue privados, o IEB, no caso, é o principal representante, ele presta serviço para os hospitais privados. Porque está previsto em portaria, Mauro, que o banco de sangue público pode prestar e fornecer sangue ao privado, contanto que toda a demanda do público tenha sido suprida. Mas a gente sabe que isso Nunca nunca ocorre acontece. na prática. Exato. E todos os hospitais de maior porte, que façam mais de 60 transfusões por mês, precisam ter internalizado dentro do hospital uma chamada agência transfusional, onde o sangue vai ficar lá guardado e utilizado, caso necessário, para os pacientes daquele serviço. Então, como é que funciona? Quando a gente vai fazer a captação do doador, é o chamado ciclo do sangue. Eu detecto a necessidade de doação. Nós temos uma equipe de assistentes sociais, tá, que vão às ruas, redes sociais, telefone, buscar esses doadores. Isso funciona igual tanto para o IEB quanto para o Hemopa. A partir do momento que esses doadores são convocados, eles comparecem então ao IEB, ao Hemopa, passam por uma triagem ou com médico ou com enfermeiro, para saber em relação aos comportamentos de vida pessoal, comportamento de risco em relação ao número de parceiros sexuais, uso de drogas, se já tem alguma doença prévia, enfim, saber se aquela pessoa está apta a realizar a doação. Feito isso, liberado pelo médico ou pelo enfermeiro, ele vai ter o sangue coletado, em torno de 400, 450 ml. A gente sempre coloca que a pessoa, pelo contrário de amostra sanguínea, ela não deve estar em jejum, ela deve estar bem alimentada. Após esse processo, ela vai ser liberada, vai fazer um lanche, vai ser liberada. Esse sangue dela, mano, é o que a gente chama de sangue total. Então, eu pego esse sangue e levo para o chamado processamento. Lá, eu divido. Você percebe que quando você vai fazer uma transfusão, dificilmente você vai receber o sangue, Total. justamente o sangue total. Ou você vai fazer plaqueta, ou você vai receber só a hemácia, ou você vai receber só o plasma. E é isso que a gente faz no processamento. E é nesse momento também que eu retiro amostras para pesquisar todas aquelas doenças infecciosas
e com isso aumentar a segurança da transfusão e com isso levar a segurança àquele paciente que está recebendo aquela bolsa. Bem, existem sangues mais difíceis, mas na hora da doação ou dessa reposição, nada tem a ver o tipo de sangue. Qualquer pessoa pode fazer essa doação, essa reposição, independentemente do tipo de sangue de quem precisou. Perfeito, exatamente. A gente dificilmente costuma nichar, falar, não, agora eu só quero doador O positivo, O negativo. Não, até porque muitas pessoas, Mauro, podem perder a chance de serem doadores de primeira vez porque não sabe seu tipo sanguíneo. Isso inibe o possível doador. Então, em geral, a gente não costuma restringir, a gente costuma realmente fazer uma organização para que todos esses sangues, todas essas doações realizadas sejam efetivamente utilizadas e para que realmente a gente não desperdice um produto tão nobre. João, pode fazer algo por antecipação? De repente, eu preciso fazer uma cirurgia mês que vem, uma cirurgia eletiva. Eu posso doar o meu próprio sangue antecipadamente? Pode. Isso existe, tá? Esse processo existe, chamada transfusão autóloga. É, Hoje em dia, para ser bem sincero, ele está em desuso. Por quê? Primeiro porque a gente aumentou muito a segurança da transfusão. As pessoas faziam bastante isso Isso, com antigamente. medo, com medo. Você deve recordar é, grandes, pessoas, Contaminações. grandes pessoas públicas que eram, por exemplo, hemofílicas, como o Enfio, o famoso Enfio, que foi contaminado com sangue por hepatite C, se não me falha a memória. E esse é só um dos exemplos. Então, as pessoas tinham muito esse receio. Só que o que acontece? A gente passou por um processo de evolução tecnológica, onde a gente já consegue detectar fragmentos do DNA, fragmentos do RNA daqueles vírus de maneira bem precoce. E, além disso, o que a gente começou a ver? Que essas pessoas que faziam doação antes, elas acabavam, pelo excesso, ficando anêmicas. E a própria anemia que aquela pessoa Já desenvolvia atrapalhava a o cirurgia. resultado da cirurgia, exato. Então, às vezes, a pessoa ia lá, fazia transfusão autóloga, guardava suas bolsas, chegava no dia da cirurgia, o cirurgião pedia lá um hemograma, via que ela estava anêmica, aí era todo aquele estresse. Agora, Então, assim, também a pessoa que vai fazer a cirurgia pode reunir amigos, parentes e fazer logo uma doação antecipada, né? sem Não dúvidas, a ficar gente, naquele desespero que a família fica quando a pessoa está hospitalizada e está pedindo doador. perfeito. Grandes cirurgias, como cirurgias cardíacas complexas, como neurocirurgias, enfim, cirurgias que a gente espera um volume de sangramento significativo, normalmente o cirurgião já faz o que a gente chama de reserva cirúrgica. Exemplo, vou lá fazer uma ponte de safena. O cirurgião vai chegar, vai falar: olha, cirurgia vai ser no dia tal, no local tal, hospital tal, sala tal. Eu vou precisar de reserva, 5 concentrados de hemácia, não sei quantos de plaqueta, quanto for da experiência dele, 5, 10. E aí consegue ter uma previsão por parte do banco de sangue e todos aqueles hemocomponentes, todos aqueles produtos são separados e a cirurgia transcorre com risco bem reduzido. Que bom, é bom saber realmente que esse risco de transmissão de doença é coisa do passado, que era uma preocupação muito grande com transfusão, né? É, Muito grande. ficou bem reduzido Quer hoje dizer em que dia. tecnologicamente nós estamos dentro do perfil exigido atualmente. Perfeito. Não, isso tudo, a política do sangue, ela é muito fechada, então a gente segue as portarias na ponta da A letra. fiscalização da Anvisa, coisa Muito assim, forte. E os serviços daqui de Belém, tanto o Hemopa quanto o IEB, que está em processo, são acreditados por organismos internacionais. Então, é um processo realmente muito delicado e que é feito com bastante primor. doutor João Saraiva, muito obrigado por essa consulta pública, por todas essas informações. Parabéns aí pela transfusão, pelo transplante, aliás, de medula óssea, né? Que agora nós entramos finalmente no mapa. E boa sorte. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau.